Deputado, em relação à reforma tributária, o texto que passou pela Câmara é o texto ideal? Faltou alguma coisa? O que poderia ter sido ajustado antes de o material ser encaminhado lá para o Senado? Olha, o texto não é o ideal. Só dando alguns exemplos aqui. O setor imobiliário, ele tem que ser reformado e mudado pelo Senado da República, porque ele engessou, aumentou muito a alíquota e pode prejudicar o cidadão de ter o direito de ter a sua casa própria, de ter o seu lote para construir a sua habitação. A alíquota teria que ficar em 60%, ficou em 40%. Também nas cooperativas, porque hoje o cooperativismo ele está crescendo muito no Brasil. Eu vou dar um exemplo para você. Há 10 anos, você achava poucas agências do Sicob e do Sicredi, cooperativas de crédito. Nós temos também todas as outras cooperativas, como cooperativa da Unimed, enfim. Esse é um processo que o Senado da República haverá de mudar no texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Então, vejo aqui essas duas ações que o Senado terá que fazer para atender o cooperativismo do Brasil. As cooperativas de créditos, há 10 anos a gente tinha poucas cooperativas. Chegamos agora a mais de 5 mil cooperativas. Então, é importante você dar fôlego às cooperativas para o enfrentamento de 5 instituições bancárias que detêm 85% hoje no Brasil de depósitos. Deputado, deixa eu aproveitar, então, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, teve algumas críticas, né? Primeiro teve aquela história da carne, o que isenta, o que não isenta, e depois, no meio disso tudo, passou aquela história do plano de saúde para pets. E aí eu fico me perguntando o seguinte, será que, o senhor disse aí que não é o ideal, passou também um tributo mais engessado para a construção civil, etc. e tal. Será que o Congresso, principalmente a Câmara, não precisava ter tido um pouco mais de tempo para discutir essas questões e, em vez de simplesmente a gente trabalhar com uma meta de prazo que é inflexível, né? Pareceu inflexível, não, tem que ser no primeiro semestre e é assim que vai ser, e com mudanças no texto 3 minutos antes da votação, depois mudança de novo. Quer dizer, isso não tirou um pouco do brilho da discussão que o Congresso podia ter sobre isso, da Câmara, principalmente, né, quem já discutiu? Concordo plenamente com você. Primeiro, eu sou contra grupo de trabalhos. Você tem que fazer o rito normal, que manda o regimento interno e a Constituição brasileira. Quer dizer, esse é um debate que não é de partido político. A reforma tributária, ela pertence ao povo brasileiro. Nós temos um sistema tributário arcaico de 1960. Quer dizer, hoje temos uma modernidade na legislação e temos que estar junto com os países da OCDE. Quer dizer, o IVA ser implementado no Brasil, como existe nos Estados Unidos, no Canadá e toda a OCDE. Nós não podemos ter um IVA maior do que os Estados Unidos, do que a Europa Ocidental. Então, eu espero que o Senado da República tenha um debate lá, não de 1 mês, não de 2 meses, mas, se for possível, até o final do ano. Quer dizer, ouvindo a sociedade civil organizada, ouvindo os tributaristas, porque é muito complexo você fazer uma reforma tributária, porque a União não quer perder, os estados não querem perder, os municípios não querem perder, e aí vai sobrar a conta para quem? Quem é que vai pagar essa conta? O consumidor, o empresariado brasileiro? Então, são perguntas que eu deixo no ar. O Congresso poderia muito bem esperar o mês de agosto, setembro, porque na reforma da Previdência, nós fizemos a reforma da Previdência para o Brasil, não para agradar o governo da época do presidente Jair Bolsonaro. Entendo também que a reforma tributária não pode ser uma reforma do PT, do presidente Lula. Ela tem que ser uma reforma do Brasil. Por isso, a minha esperança, eu não tenho a menor dúvida que o Senado
vai corrigir as imperfeições que foram aprovadas pela Câmara dos Deputados.